Olá, defensores e defensoras da educação democrática, pública e de qualidade, univos nesse PIB Diário. Esse é o Diário Podcast das reflexões do PIB de Interdisciplinar História e Sociologia da Universidade de Brasília, junto ao Centro de Ensino Médio Elefante Branco. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma mesa de podcast das Memórias de Gerações do DF do Elefante Branco. Hoje temos como convidada a Sara, estudante do terceiro ano no Elefante Branco e representante da atual geração da escola. Então, para a gente começar, vou me apresentar e aí a gente segue as apresentações, tá, Sara? No final você se apresenta, fala o seu nome e é isso. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante do 8º semestre de História na Universidade de Brasília, e PIB de ano. Olá, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, né? Eu sou a Júlia, estou no 7º semestre de História pela UNB. E é muito bom estar aqui poder conversar com vocês. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Celine, estudante de História no quinto semestre, Universidade de Brasília, e PIB de Ana Feliz. Fala, pessoal, em ordem decrescente, cá estou, Alexandre, do 4º semestre de História, mas um dia eu chego lá. Vamos começar a nossa entrevista. Olá, pessoal. Eu me chamo Sara e sou estudante do Elefante Branco. Bom, então vamos lá? Sara, eu queria começar com uma pergunta relacionada com o DF, né? E a sua relação com o DF. Você é daqui, sua família é daqui, sempre morou por aqui? Você pode contar a sua relação com o DF e qualquer outra coisa que você tiver a acrescentar nesse sentido. Fica à vontade. Bom, eu nasci aqui em Brasília, só que com meses de vida eu fui morar em Maceió, Alagoas, porque meu avô havia sido promovido e aí foi toda a família para lá, né? E eu voltei pro DF com 14, 15 anos. Aí eu cheguei aqui e vim morar na Canangolândia com a minha avó. Então eu fui estudar no CF1 da Canangolândia e foi aí que tudo começou, né? É isso, podem fazer mais perguntas. Como você se sente, então? Você se sente mais de Maceió, mais daqui? Porque você passou boa parte da sua vida em Maceió, né? Boa. Então, hoje em dia eu me sinto mais daqui, sabe? Apesar de ter tido uma construção, a minha infância ter sido lá. Mas pela pessoa que eu tô me construindo desde os meus 15 até hoje, eu tenho mais vivência aqui, sabe? Então, é isso. Antes de eu passar para a próxima pergunta, Sara, eu queria te perguntar da relação da sua família com o DF, né? Você falou que você nasceu aqui, depois vocês foram para Maceió pela promoção do teu avô. Mas a sua família, como eles vieram para cá, tipo, antes? Sua mãe, eles eram de outro estado? Vieram para cá ou eles eram de Maceió? Não, os meus avós, eles vieram da Bahia. E aí, se casaram aqui. Não, aí meu avô conheceu a minha avó aqui, né? A minha avó, ela veio com a família dela também do Nordeste pra cá. E se conheceram aqui, aí casaram depois de uns 5, 6 anos. Não, acho que foi mais. Aí eles foram lá pra Maceió. E aí Maceió foi só depois, entendeu? Depois do casamento e tal. Então sua família tem essa relação, né? Tem uma primeira origem no Nordeste, na Bahia, dos seus avós, e depois uma coisa aqui no DF, voltaram para Maceió de novo, voltaram para cá de novo. Então é mais ou menos a relação com o território de vocês, é isso? É isso mesmo. Só que os meus avós, eles vieram antes, né? Porque eu acabei ficando com a minha mãe lá em Maceió. E aí, anos depois, que foi quando eu tava entre 14 e 15 anos, que nós voltamos pra cá. Beleza, Sara, entendi. Então, vou passar para a segunda pergunta. Alguém quer fazer mais uma pergunta, gente, sobre essa parte? Então, Sara, você contou pra gente que quando você veio de Maceió, foi para morar na Canangolândia, né? E aí você começou estudando na Canangolândia aí, é isso? Isso mesmo. Aí, quando eu cheguei aqui, eu ingressei no 8º ano, lá no CF1 da Canangolândia. Tá, entendi. E aí, então, quando você chegou ao ensino médio, foi quando você entrou no CEMEB, né? Isso. Tá. Então, pensando aqui nessa tua vivência, eu entendi, isso ficou
corrija se eu estiver errado, chegou aqui com 15 anos, mais ou menos, né? Você voltou aqui pro DF. É a adolescência, né? Queria que você me contasse, então, um pouco sobre quais são os seus locais de lazer, assim, pensando que, por exemplo, você mora na Candangolândia, mas você estuda no Plano. Então, quais são os seus locais de pertencimento? Como você se diverte? Como que é essa relação entre esse deslocamento? Olha, aqui na Candangolândia, a gente tem um lugar chamado Praça do Bosque, que a gente costumava muito se encontrar lá, sabe? Assim, nada, às vezes, muitas vezes não marcado. Só encontrar todo mundo. Então, esse foi um ponto aqui na Candangolândia que marcou muito minha adolescência. Mas no DF, então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é andar de patins no parque da cidade. Então, assim, me amarro, sabe? Domingão, solzão, é isso que eu gosto fazer. E também gostava muito de explorar aqui dentro da Candangolândia. Tinha uma manilha e a gente descia e subia córrego, sabe? Eu tinha vários amigos que topavam fazer isso e a gente se amarrava. Então, assim, eu tenho um grupo de amigos aqui e uma galera mais jovem, a gente curtia muito sair explorando essa cidade. Aí era córrego lá na parte de baixo, na parte de cima, e bosque, praças, tudo isso. Sempre foi muito bom, sabe? Conviver aqui na Candanga, por essa facilidade mesmo, com pessoas, de encontros. Entendi, Sara. Então, com a questão assim de pertencimento, você acha que se sente um pouco dividida entre... Porque, assim, eu entendo que você tem um grupo de amigos no CEMEB e um grupo de amigos aí na Candanga, né? Você sente que você se sente um pouco dividida nessa dualidade entre esses dois locais? Não, eu acho que, na verdade, eu sei fazer... Não só eu e as pessoas que eu convivo, sabendo fazer um bom uso, sabe, do espaço. Tanto no plano piloto, quanto aqui na Candanga. Lá no plano havia muitos locais onde a gente podia se encontrar, sabe? Então, quanto a pertencimento, eu não tive dificuldade, sabe, de me sentir pertencente em um local. Sempre fui muito dada. Beleza, acho que a gente pode dar continuidade, então, se ninguém tiver mais nada a colocar aqui. Achei muito massa essa relação à cidade, porque a gente estava conversando mais cedo, né, antes de você chegar, cara, como toda a periferia do DF tem muitas particularidades, por mais que sejam periferias, né, periferias e periferias, e a Candanga eu vejo muito, essa descrição dos córregos do CDE é muito legal, porque eu sempre vi a Candanga como um espaço é muito arborizada a Candanga, é um lugar que eu gosto de passar perto, porque é uma cidade que me lembra isso, me lembra mato e córrego, e embora seja uma cidade zona já também, né, mas me lembra muito, essa parte da Candanga pra mim é muito forte. E eu queria perguntar só mais sobre rolês mesmo, assim, né? Você falou que a gente tem toda essa vivência na Candanga, mas por ser estudante do plano, imagino que você também frequente bastante ali esses espaços, né? E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco de rolês que você frequenta, ou, sabe, lugares que você gosta de ir, movimentos que você faz parte, por exemplo, você falou do parque, né? Se tem mais algum outro ponto de lazer, outra vivência de lazer em outros parques, não só a Candanga, assim. Olha, o gramado do Elefante Branco é, assim, um local que traz muitas recordações, sabe? Tanto antes de entrar no colégio, quanto almoçar no gramado, quanto ficar. Aquele local a gente se amarrava muito de ficar por ali. Mas desde quando eu cheguei no Elefante, a gente conheceu um local que tinha umas mesas de sinuca e a gente se amarrava a descer pra lá e comprar umas fichinhas e jogar, sabe? Isso é algo que eu também tenho muita recordação sobre. Nossa, quando a gente tinha prova, que a gente saía mais cedo, era só isso que a gente fazia, era ir na Ivonete jogar sinuca. Era o gramado, era a Ivonete, ali a pracinha do Elefante também, ali perto da parada de ônibus, né? Tem muitas histórias. E é por aí. Dando prosseguimento, então, Tara, queria que você falasse pra gente um pouco sobre a sua memória afetiva com o espaço físico do CEMEB, né? Que foi uma coisa que você trouxe na entrevista prévia e eu achei bastante interessante. E eu queria um pouco que você falasse um pouco mais dessa sua relação com a estrutura do CEMEB, né? Como isso tem um valor afetivo para você, essas memórias que te vêm à cabeça quando eu te falei de memórias no Elefante Branco.
E queria também que você falasse um pouco da luta pelo uso do espaço verde, que você falou que foi uma coisa... Eu não sei se é esse mesmo gramado ao qual você se referiu, ou se é outra coisa, mas foi uma coisa que você trouxe na sua entrevista prévia também, e que ia ser muito legal se você desenvolvesse mais aqui com a gente. Deu pra entender? Certinho, vamos lá. Quero deixar bem claro agora, né, no início, do quanto que eu amo o CEMEB e do espaço físico. Só que desde que eu entrei no Elefante Branco, algo que eu percebo e que eu fico pensando em alternativas sobre é a questão da gente não ter um espaço aberto, sabe? Para você sentir o vento batendo, o sol te tocando, sabe? Essas coisas assim, simples, que é essencial. E aí, desde do começo, desde o segundo semestre do primeiro ano, eu trocava uma ideia com o diretor sobre isso, sabe? E a minha primeira tentativa foi com uma horta. Que, assim, claro, tem um projeto horta, só que a minha principal ideia era conseguir fazer com que os alunos tivessem vivência no espaço externo, porque o Elefante Branco é um espaço muito rico e ele tem um espaço externo que não é usado, sabe? E não é usado por quê? Porque existe várias desculpas para esse espaço não ser utilizado. Mas é algo que a gente conversa muito sobre e tenta, né, flexibilizar isso, e o Projeto Horta foi uma dessas tentativas. Então, aí sobre o espaço do Elefante Branco. É um espaço ótimo, só que nem todos também têm muito acesso, sabe? Dá pra fazer muita coisa, gente, sério. Enfim, eu acho que, sim, é sobre dar mais espaço, dar mais acesso aos estudantes. Só que às vezes eu penso que é essa questão, sabe? Não dá tanto espaço que é para não gerar muito o que se fazer. Mas enfim. Então, é isso. O Elefante Branco tem espaços ótimos para muitas coisas, como por exemplo, tem uma sala de altas habilidades, que é da professora Azul, e que é um espaço muito, muito bom, muito gostoso, que é um espaço cuidado também, sabe? E eu acho que a gente pode fazer um pouco daquele espaço mais um elefante branco, sabe? Um pouco do que tem ali para todo elefante branco. Só que tem um excesso de demanda também, né, para aquela estrutura. Uma das coisas que a gente discutia muito era quanto ao refeitório, porque é um colégio muito grande, mas que não tinha refeitório. Então, assim, você via estudante pegando comida, indo comer no chão, indo comer na escada, e deixando as coisas lá também. E, poxa, não dá, sabe? A gente tem espaço para fazer isso, dá para a gente trazer discussões quanto às verbas que a gente utiliza para a gente fazer isso. Só que o local onde era o refeitório tinha muito entulho, sabe? E o que não faltava era documento pedindo para ser retirado o entulho. E agora a gente tem uma vitória, né? Agora a gente conseguiu tirar todo aquele entulho do refeitório e está sendo construído um refeitório para abrigar 50 estudantes. Porque antes a gente tinha só quatro mesas, sabe? Então, assim, pra mim, nossa, quando eu vi aquilo, gente, eu juro por Deus, meu coração ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz a gente ter conseguido isso. Porque, olha, foi difícil, viu? Tava ali anos empacado naquela situação, mas já foi algo que a gente conseguiu. E aí, assim, essa semana eu fui lá no Elefante Branco, né, pra entregar uns documentos, resolver umas coisas, e eu tava vendo as reformas que estão acontecendo, que estavam sendo muito necessárias, tá precisando pra caramba. Só que um ponto que eu ainda toco, que eu ainda converso, é sobre isso, sobre expandir, tirar aquelas grades, colocar mais para frente e deixar um espaço para os estudantes sentirem o sol, gente. É o mínimo, pelo amor de Deus. E aí é isso, gente. É basicamente essa luta aí dentro do Elefante Branco quanto espaço físico e também questões, relações, né? Não somente esses problemas do espaço, mas relações dentro do elefante também. Mas é isso. Muito legal ouvir sua fala, Sara. E eu queria só que você comentasse um pouco no sentido mesmo de memórias afetivas, assim, que você tem com esse espaço do CEMEB, né? Você falando nessa história da cantina, fiquei até bastante surpresa, porque uma coisa que eu lembro muito na minha escola de ensino médio, aqui na Ceilândia, era que o momento da cantina era um momento muito de lei, assim, muito sagrado. Tinha uma arquibancada, era um pátio bem grande, a gente ficava, no final tinha a cantina, e tinha uma arquibancada onde a gente sentava para comer todo mundo. Então, era a escola inteira que ficava na arquibancada comendo, então era um momento que encontrava geral comendo.
E era um momento que eu tenho muito afetivo, de muito carinho, esse momento na escola, esse espaço da escola. Eu queria um pouco que você viajasse aí com a gente, relatando essas memórias que você tem de espaço, de vivência ali dentro do elefante, já que essa parte da estrutura física do elefante é uma coisa que te marca, assim, tipo, que memórias você tem aí nesses espaços, assim, onde eram os espaços que mais trazem essas memórias afetivas, assim, ali na escola? Eu penso que a sala do Grêmio é um espaço que me traz muitas memórias, sabe? Porque desde a primeira vez que eu passava por lá e que eu via aquela porta fechada, aquela luz apagada, eu tinha muita curiosidade de entrar e de conhecer mais sobre aquela sala. E quando eu pude fazer isso, o que veio depois disso foi fantástico, sabe? Sei lá, ver os alunos passando, se interessando, e entrando e buscando uma conversa. A gente pôde criar muitas memórias ali dentro daquela sala. O, o auditório também, né, com as peças da CIA, é algo que traz muitas recordações de momentos e sentimentos que fantásticos, sabe? Que foram proporcionados pra gente. A rádio, o CEMEB também tem uma rádio, né? E aí tem uma sala lá na parte de baixo, que era a rádio, onde tudo acontecia, e que era muito divertido passar o intervalo lá. Não só colocar música com os alunos, mas também interagir com todo mundo, dançar e brincar. Era sempre muito agradável, sabe? Esses espaços assim que a gente tinha e que a gente podia executar as coisas. Então é isso. Obrigada, Sara. Se mais alguém quer perguntar disso, então a gente passa para a próxima pergunta, galera. Eu acho que só uma coisa assim que eu fiquei um pouco na dúvida é que na conversa que você teve com a gente antes, você trouxe essa luta pelo uso do espaço verde, né? E é esse mesmo espaço de memória que você me relatou na pergunta anterior? Ou é um local diferente? Não, a gente tem o gramado, que é ali ao lado do CIO, né? Mas tem o elefante branco, e aí ao redor do elefante branco, ali perto do CIEF também, que é o espaço que a gente está tentando conquistar. Mas no caso são locais diferentes, mas no mesmo, né, mesmo lugar, digamos assim. Entendi. E aí existe uma reivindicação por parte de vocês, estudantes, para fazer algum uso dessa escola. É isso? Isso, ali com o espaço ao redor do elefante, né? Porque esse espaço do gramado já fica ali perto do CIO, indo para o CIEF. Mas a gente tem aí essa luta persistente para conseguir fazer algo. Eu fui estudante lá no CIO, né? E eu lembro bem ali dos intervalos que a gente tinha das aulas, o pessoal do CEMEB ficar sempre lá naquele gramado. É tipo como se fosse uma ladeirinha, né? Eu lembro que todo mundo aglomerava muito lá, conversava, colocava música, tava sempre dançando, brincando. Realmente é um espaço assim bem amplo que dava mesmo para ser muito bem utilizado. Só que ele é aberto também, né? Então acho que envolve aí muitas questões, né? Isso, esse espaço aí é o gramado, que a gente fica, que a gente almoça e conversa. Aí do outro lado, ali perto do elefante, ali já no elefante branco, para aquele lado, que é o espaço que a gente vê que pode ser melhor aproveitado, sabe? Entendi. Tá bem mais claro agora. Acho que a gente pode dar prosseguimento, né? Acho que é o Alexandre que vai entrar agora. Ô, Sara, tudo certo? Você pode falar um pouquinho agora do espaço social do CEMEB? Aqui nós já discutimos um pouquinho sobre o espaço físico, sobre os espaços de atuação, mas o espaço social, a composição do CEMEB. Quão diversidade você via nos alunos de diferentes regiões administrativas na escola? E qual a importância que você denota essa pluralidade de origens? Cara, muito bom, muito bom. De fato, é perceptível quando você começa a ingressar na escola pública, você reparar em toda essa diversidade, né? De estudantes, sei lá, que mora no entorno, indo pro plano piloto e por aí. Bom, deixa eu pensar um pouco quanto a essa diversidade, o que eu posso dizer. Acho que você pode contar um pouco, Sara, como foi essa relação, assim, porque o DF, ele tem uma configuração socioespacial bastante segregada. A gente tem espaços bastante demarcados, a gente tem públicos sociais bastante diferenciados. E nas escolas do plano, assim como nas escolas de Taguatinga, por exemplo,
são pontos, são cidades onde esses grupos de diferentes cidades do DF se juntam em uma mesma escola. Então, você tem um encontro de diferentes realidades sociais do DF no mesmo ponto. Então, acho que como você que passou muito tempo morando em outro lugar, que era Maceió, você pode contar pra gente um pouco como foi aqui no DF e dentro do Elefante, lidar com isso. Como foi pra você? Como foi conhecer essa configuração, assim? O que você percebeu? Como é que isso te impactou, assim? Eu acho que pode ser por aí. Olha, eu senti mais abertura quando eu cheguei de Maceió pra cá, sabe? Mais abertura nos grupos e em quem talvez eu poderia ser. Então, eu não havia levado para esse lado da questão da onde cada um morava, sabe? Mas algo pessoal, sobre ser. Gente, sim, ó, uma mistura de gente, de muitos lugares, de formas diferentes. E você sente que essa mistura de gente, de personalidades, de formas de agir, que você colocou, você sente que isso acrescenta ali no espaço onde você está, acrescenta em você como pessoa, acrescenta na sala de aula, ou você sente, não sei, que isso pode ser um pouco negativo em algum sentido? Como você se sente sobre toda essa mistura? Só queria perguntar também, acrescentar nisso, você sente que quando você entrou no CEMEB, você passou a conviver mais com pessoas, com essa diferença, com diversidade, se você considera que o corpo estudantil do CEMEB é diverso, isso te afeta de alguma forma, inclusive relacionado com a sua vivência no Grêmio, né? Enfim. Olha, quando eu ingressei na escola pública, na minha 8ª série, eu pude conhecer muitas pessoas, apesar de ser aqui da Canangolândia, mas muita forma de ser e de viver, coisa que eu não tinha contato quando eu morava em Maceió. E no meu 9º ano, eu tive a oportunidade de estudar em um colégio particular, mas foi só no 9º ano também. E estudando em um colégio particular, eu via muito padrão, sabe? Uma coisa assim, muito igual na forma de pensar, na forma de agir. Então eu buscava também me enquadrar como um deles. Só que não dava certo. E aí, nisso de não dar certo, eu tinha... como é que se chama? Tinha ações... Quer dizer, tinha uma retribuição muito negativa por eu tentar me encaixar ali e não dar. Então, quando eu fui para o ensino médio, que eu voltei para a escola pública, eu sentia que eu podia ser e conhecer e falar de uma forma mais ampla, sabe? Eu não precisava necessariamente me encaixar. Eu só via a oportunidade de ser e de conhecer outras pessoas, de conhecer suas vivências. E foi. E chegando na escola pública e conhecendo essas vivências, eu me deparei também com problemas que as pessoas enfrentavam e a forma que isso interferia também na escola, sabe? E que me fez entender mais sobre o mundo em que eu estou inserida. Achei uma ótima resposta. Agora vamos para a quarta? Posso formulá-la? Sara, conta um pouquinho para a gente a sua experiência no Grêmio, Movimente, como ela te impactou, o que você destacaria nessa experiência? Pronto, vamos lá, gente. Eu adoro o movimento estudantil, vamos falar sobre. Então, no meu primeiro ano do ensino médio, eu soube que existia um Grêmio e logo descobri o que é um Grêmio estudantil, né? E aí eu fiquei maravilhada com a ideia de saber que existia um órgão que representava os estudantes dentro da escola. Eu nem sabia que isso era possível, gente. Então tá, eu pedi pra entrar dentro do Grêmio, né? Já estava formada a chapa, já tinha tido eleições no ano passado e eu pedi para entrar e o Grêmio era composto somente por meninas, né? Então eu entrei facilmente. Só que eu tinha muita curiosidade de entender toda essa logística, tipo, o que o Grêmio faz? Ele trabalha como, o que ser, como atuar e tal. E aí eu fui ler o Estatuto do Grêmio e não entendi nada, né? Quando eu fui ler, eu falei, gente, mas o que é isso? Muita coisa, assim, complicada, não tá conseguindo entender. Mas eu vim entender mesmo que foi na prática, sabe? Aí depois que eu vim ter a prática, eu consegui voltar a ler e compreender.
Mas acontece que no meu primeiro ano no Grêmio Estudantil, que foi no meu primeiro ano do ensino médio, eu vim entrar no Grêmio, acho que foi no mês 4, e depois do meio do ano, o Grêmio ficou inativo, sabe? A maioria das meninas era do terceiro ano, tava pensando em vestibular, eu quero entrar na UNB, vou fazer cursinho. Aí não tinha tanta dedicação, assim, pro Grêmio, pelos interesses pessoais mesmo, sabe? E eu tinha muita vontade de fazer coisa, só que na maioria das vezes, quando eu queria fazer alguma coisa, eu não podia fazer, porque ou a ideia não podia ser executada, ou sempre, gente, eu juro por Deus, eu dava uma ideia e sempre tinha um problema, sabe? Ou era na gestão, ou era com a escola, ou era com os estudantes, não era cabível. Então eu me vi em uma posição assim, de só ser do Grêmio, mas de não fazer nada. E eu fiquei, meu Deus, mas o que adianta, meu Deus? Mas enfim. Aí quando foi no final do ano, eu levantei uma chapa. Eu tinha lido sobre esse processo de eleição do Grêmio Estudantil, né? E eu levantei uma chapa com o pessoal do primeiro ano, a maioria do primeiro, uns 2, 3 do segundo. E fomos. Acabou que a gente ganhou. E tá. Quando a gente ganhou, é interessante em como eu idealizava, sabe? Como eu idealizava que seria a gestão do Grêmio. Porque, assim, a primeira coisa que a gente fez, sendo do Grêmio, foi um calendário anual para apresentar na Semana Pedagógica. E aí a gente fez, o calendário ficou lindo, tudo muito bem sonhado e planejado para o ano de 2020, que foi o que foi, né? Uma pandemia e tal, não conseguimos executar grande parte do que a gente estava planejando. E aí a gente iniciou 2020 com muita esperança no nosso coração, fomos para a Semana Pedagógica, apresentamos nosso projeto, né? Quer dizer, nosso calendário anual. E aí, ok. Aí começamos o ano letivo. Quando a gente começou o ano letivo, a gente começou assim com todo gás. Até que eu lembro quando passava assim um estudante na frente da sala do Grêmio, a gente ficava tipo, vem cá, entra aqui, vamos conversar e tal. A gente adorava muito, muito que as pessoas entrassem e conversassem, porque, sei lá, era como se a gente... Era bom, gente, olha, era muito bom. E aí aconteceu a pandemia, né? E aí a gente ficou meio assim, tipo, será que vai voltar e tal? E aí por um tempo a gente deixou baixo, por não saber se ia voltar, o que ia acontecer. Mas logo depois de um tempo a gente voltou, e aí a partir do momento que a gente voltou a se encontrar e a conversar sobre o Grêmio, a gente voltou assim, diferenciado, sabe? Eu lembro que no começo a gente fazia umas 3 reuniões por semana, porque tudo era pelo Instagram. A gente ia postar coisa e tinha que conversar sobre o que a gente ia postar, sobre como ia postar, e as cores que a gente ia utilizar, e quem a gente alcançava. Era toda uma logística, sabe? A gente tinha, assim, um comportamento de algo além de Grêmio. Eu ficava bem impressionada e a gente comentava sobre isso. Muito massa. Só que, assim, o que eu imaginava e o que eu idealizava de quando a gente ganhou pro que a gente viveu foi algo assim, caramba, muito diferente, sabe? Eu visava muito o crescimento do colégio, só que eu obtive muito crescimento pessoal e uma oportunidade de autoconhecimento absurda. Foi algo assim fascinante. Acontece que a gente foi seguindo nossa vida, né? Trabalhando através do Instagram, e a gente começou a fazer lives também, sempre buscando ter esse contato com os estudantes. Só que a gente articulava assim, sabe? Aí fazia as reuniões, fazia as postagens, fazia as lives, procurava estudantes, fazia formulário, muito formulário do Google. A gente queria resolver o mundo com o formulário do Google, é impressionante. E até que dava certo, gente, eu confesso. Era assim, uma porcentagem de alunos gigantesca que respondia, sabe? A gente ganhava o nosso dia. Então, assim, a gente fez um trabalho muito bom, sabe, na minha perspectiva. A gente se entregou de uma forma muito, muito interessante, sabe? Que talvez a gente não tivesse tido tanto resultado se fosse presencial, sabe? Porque é foda, você começar com um Grêmio Estudantil, você percebe, você começa com 20 cabeças, você vai terminar com 2, 3, por aí. Então é isso, gente. A vivência com o Grêmio foi basicamente isso, sabe? Foi autoconhecimento ali para todo mundo e fantástico. Muito obrigado, Sara, pelas respostas. Então, Sara, pegando o gancho disso que você está falando, eu queria que você falasse para a gente um pouco como é que tem sido viver esse momento, né? Já que você é a representante da atual geração do CEMEB e está passando por uma coisa
que nenhuma das outras gerações passou, assim, que é essa pandemia, né? Que você relatasse um pouco como é que tem sido viver esse momento no CEMEB do formato remoto, assim. Sei que o Grêmio teve um papel bastante fundamental na articulação com os estudantes. Se você quiser falar um pouco disso também, você já entrou um pouco, né? O Instagram de vocês é super movimentado, super legal, a gente acompanha também. Mas, enfim, queria que você falasse, assim, mais livre como é que tem sido esse momento, viver esse momento no CEMEB, né? Olha, gente, no começo, assim, parecia impossível. Não só pra gente, mas também com o que a gente acompanhava dos estudantes, sabe? Enfim, pra mim, todo esse processo me gerou uma certa autonomia como estudante. Antes eu tinha... Não, ainda tenho uma certa dependência dentro de sala de aula, mas agora me possibilitou estudar de outras formas, sabe? Tipo, eu tenho que estudar sobre tal conteúdo, ok. Aí eu posso expandir esse conteúdo, né? Ir além dele. E é isso, me gerou certa autonomia. Só que até chegar aí foi chão, né? Foi chão, foi lapada. E acompanhar esse processo dentro do Grêmio Estudantil era punk. Punk porque a gente até desenvolveu um projeto que era de monitoria, né? Que era para um estudante ajudar o que estava precisando, e aí colocava lá, tipo, o estudante que queria dar aula, colocava quais as matérias, e o que queria receber, colocava quais as matérias que queria receber. Cara, quando a gente recebeu o resultado, a gente viu, assim, um déficit imenso ali, sabe? Tipo, primeiro que todo estudante estava buscando por matemática, e a gente não tinha monitor suficiente para matemática. E a gente pôde reparar muitas coisas através disso, mas, assim, pesou pra caramba mesmo a questão da desigualdade social dentro desse formato, sabe? Porque, beleza, a gente trabalhava ali com quem tinha Instagram, com quem tinha um acesso ali à internet. Quem não tinha, cara, quem não tinha, a gente se martirizava pra pensar como é que a gente vai entrar em contato com esse estudante, sabe? E aí, por exemplo, não dava pra pegar o número do estudante assim, porque a escola também não podia dar pra gente, sabe? Era toda uma questão ali envolvida que a gente tinha que pensar e articular. E muitas vezes a gente não conseguia chegar em um consenso, ou então em um resultado, e a gente ficava triste com isso também. Então, assim, foi um período difícil pra caramba, ainda tá sendo difícil, só que acaba que com o tempo a gente vai se adaptando, né? Ou então sobrevivendo. E é isso, gente. É tudo bem difícil mesmo, né? Mas uma coisa que a gente percebe, como a Bia falou, nós acompanhamos, né, o Instagram de vocês, somente desde quando a gente começou aqui com o vídeo, e a gente percebe que foi uma coisa assim muito para além de passar alguns avisos da escola, sabe? A gente percebe que o Instagram de vocês está muito voltado para um acolhimento psicológico também dos alunos, sabe? Um acolhimento afetivo. E é aquela, né? A gente não consegue alcançar todo mundo, mas as pessoas que a gente consegue alcançar, elas já são muito ajudadas. Então, tem que pensar por esse lado também. E o trabalho de vocês foi realmente muito interessante. E você havia trazido pra gente, né, sobre suas memórias afetivas com a escola, e eu fico pensando, como é que você se sentiu de ter que estar longe deste local, de onde você guarda tantas memórias, quando deu a pandemia? Olha, primeiro eu vivia para acreditar que isso iria acabar na próxima semana. Porque, ai, muita saudade, sabe? De tudo isso. E foi isso que eu falei, né? Sobre essa esperança de que. Esse momento de chorar saudades, cara. É isso que a gente tá querendo. Gente, saudade é a palavra, né? Na sala de aula, dos professores. Só que acaba que, como a gente tava sempre se vendo, apesar de não ser no mesmo ambiente, a gente tava sempre tendo contato com direção, com até mesmo nós do Grêmio, com vários professores da escola. Então, assim, contato com pessoas, assim, a gente tava tendo. E não era algo que tinha tanta saudade quanto o próprio espaço físico, sabe? Apesar de ser um complemento, as pessoas e o espaço físico. Mas saudade. E aí, quando eu voltei no CEMEB, agora essa semana, eu só gostaria mesmo de ter sabe, tipo, ter momentos lá, assim que possível. Porque, ai, saudade. É isso, gente, a gente fosse... Porque a gente tá nessa também, né? A gente tá na faculdade, mas
E acho que na faculdade tem um lance que a gente passa o dia inteiro. Eu passava o dia inteiro na universidade. Eu chegava na UNB de manhã, saía, eu tinha aula até às 10h50 da noite. Se alguém me perguntasse uma lista de saudades, eu tinha que ficar o mês inteiro me ouvindo. Porque desde a janela que eu sentava, desde a muretinha do lado de fora do pátio, olhando o pôr do sol, até o café depois do almoço na RU, o brigadeiro que eu comprava na saída da janta. Infinitas recordações eu tenho pra chorar saudade, sabe? E acho que é isso mesmo, esse momento pra todo mundo, né? De estar longe, a gente tá tendo aula também, mas assim, pra mim não se compara, assim. A professora nossa na universidade que ela sempre fala que ela se recusa a chamar isso de aula e a chamar isso de norma. E ela é muito militante nisso, assim, de tipo... Pra ela é assim, é o que a gente tem pra fazer, porque a situação tá dada, né, e a gente precisa se adaptar a ela, mas não se compara, assim. Não, a relação em sala de aula é outra, com espaço é outra, a própria participação na sala de aula. Pode falar, Sara, o que você ia falar? Você falou sobre ficar na faculdade o dia todo. Como assim? Você fica de manhã até de noite na faculdade? Meu Deus, que vida é essa, pai? Exatamente, chama-se grade aberta. E aí você pega uma aula 2 da tarde e a próxima é 8 da noite. Exatamente, a gente sai às vezes, chega lá às 8 da manhã e sai às 10h30 da noite, sabe? É o dia inteiro. Então, assim, nossa, eu te entendo super bem, porque é onde a gente vive, né? A gente tá em casa só pra dormir, só isso. Já vai ensaiando, Sara, porque esse momento vai chegar também. Tem um festa. Não sei, né, se é sua vontade de estudar a UNB, mas se for, esse momento vai acontecer pra você também. Eu espero que no mais presencial do presencial, assim, porque você tá indo pro seu terceiro ano, eu tô indo pro final da minha graduação já, assim, tipo, tenho mais esse ano e um pedaço do outro, assim, e a única coisa que eu tô pedindo a Deus nesse momento é ter pelo menos um semestre presencial, porque acho que esse momento de encerramento é muito fundamental, tá ali, tá em comunidade, tá no espaço, poder viver coisas ali, é isso que você falou exatamente, quero muito poder ter memórias aqui, sabe, mais, né. Mas é isso, Sara, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu te agradeço muito, foi muito bom te ouvir, muito legal te ouvir, e é isso. Bom, gente, eu também agradeço por esse momento que eu pude pensar no Elefante Branco e compartilhar isso com vocês. E é isso. Ótimo dia pra vocês, viu? E até mais ver. A gente agradece muito sua disponibilidade. Vou deixar só uma nota pro editor aí, que pode cortar essa minha fala chorando saudade, que foi só um choro livre, mesmo que não tem nada a ver com o podcast. Momento de choro livre, né? Porque assim... Editor. Eu não sei se a minha... Sara sabe, mas a gente aqui como um grupo, a gente não se conhece, né? A gente nunca tinha se visto cara a cara. Tirando eu e Celine, porque ela passou aqui basicamente na minha casa. Mas a gente só se conhece por aqui, pelo virtual, da mesma forma como a gente tá te conhecendo agora. Então, realmente. É uma coisa, assim, bem complicada. E triste, de certa forma. Mas é isso, galera. Vou encerrar nossa gravação. Sara, muito obrigada por ter vindo, por ter falado. Foi lindo. Este podcast foi produzido e editado por iniciativa autônoma dos integrantes do PIB de História e Sociologia da Universidade de Brasília e possui finalidade educativa. A música utilizada é do grupo regional Segura Elas.